Graça e paz, queridos e amados irmãos. Mais uma live aqui conectando a palavra de Deus. E mais uma vez você está aqui conosco, nós estamos aqui. Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se, essa live onde nós queremos refletir sobre a palavra, porque essa palavra transforma vidas. É isso aí, e eu estou aqui mais uma vez com meu amigo, querido pastor Bruno Kolansky, homem de Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu querido amigo. A paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, todo mundo que está com a gente aí, que está chegando. Deus abençoe a cada um. Mais um momento conectados à palavra aqui. Com certeza temos muito a aprender nesta noite, muito a falar acerca da primeira, segunda e terceira carta de João. Forte, hein? Nós vamos falar hoje sobre as cartas de João, né? Cartas preciosas. A primeira carta tem cinco capítulos, teve um pouquinho mais de enredo, mas a segunda e a terceira carta são pequenas cartas, mas verdadeiras preciosidades. Se alguém diz que é nos pequenos frascos que tem os melhores perfumes, na pequena carta de João tem a essência do melhor perfume, do perfume de Cristo, não é isso, pastor? Glória a Deus, com certeza, com certeza. João, a intimidade que ele tinha com Jesus, ele destila isso para a gente nas suas cartas, nos seus livros, né? Amém. Então vamos orar, pastor. Faça as honras aí de orar para que essa palavra, para que o Vamos. perfume de Cristo que está nas cartas de João possa impregnar na vida de todos que estão agora nos ouvindo. Amém. Precioso Espírito Santo, Pai maravilhoso, ó Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, podemos estar aqui mais uma vez, Senhor, para falar do teu evangelho, da tua palavra, daquilo que o Senhor quis que estivesse registrado para que nós conhecêssemos. Assim como temos dito, ó Pai, o teu filho João, ele escreveu maravilhosamente sobre o teu amor, sobre tudo aquilo que o Senhor fez por ele e tem feito por tua igreja. Queremos nesta noite entregar nossas vidas em tuas mãos e que o bom perfume do Senhor, Jesus, venha a estar impregnando cada casa, cada família, cada lar, cada ouvido aonde esta mensagem vai chegar. Queremos, meu Deus, nos colocar à tua disposição para que o teu Espírito nos use de maneira surpreendente, que a tua palavra, Senhor, possa fazer com que vidas sejam transformadas, com que o amor seja sentido, vivido e transparecido e levado adiante por todos aqueles que também serão impactados, assim como nós, por essa mensagem maravilhosa das cartas de João. Pedimos, ilumine os nossos lábios, nossos corações, ilumine também os ouvidos de todos aqueles que estarão conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, 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 amém. Glória a Deus. Queridos, a gente está, né, todos os dias lendo um capítulo do Novo Testamento, né? Nós estamos convidando, né, todos aqueles que estão nos assistindo a estar junto conosco. Nós fazemos essa leitura através de um grupo de WhatsApp, né, diariamente, de manhã cedo, eu, o pastor Bruno, outros irmãos, né, participam, leem, né, a palavra de Deus e a gente compartilha nossas impressões, nosso aprendizado, aquilo que o Espírito Santo tem aplicado, sempre sobre uma perspectiva, como um Cristo lê esse texto. E alguém até me perguntou isso, por que como Cristo? Se Jesus é o Cristo. É verdade, Jesus é a cabeça de um corpo chamado Cristo, e nós somos chamados corpo desse Cristo, né? E se somos parte desse corpo, precisamos entender qual o entendimento da cabeça, qual o entendimento que Jesus nos revela através da sua palavra. E todos os dias nós fazemos essa leitura logo cedo, né? Às 18 horas, estamos lançando aí de forma falada, tanto a leitura pela versão NVT, quanto o que nós temos entendido daquele texto, num devocional. Não é para responder todas as perguntas, mas para incentivar você a ler a palavra de Deus, porque sem a leitura da palavra, nenhum filho do Pai permanece de pé. A leitura da palavra é o pão que nos alimenta diariamente. E sem a leitura da palavra, certamente, qualquer um de nós, seja eu, seja meu amigo Bruno, seja você, vai ficar enfraquecido.
sem a leitura da palavra. Por isso, nós estamos fazendo esse momento dessa live todos os sábados. E aí, próximo sábado, nós vamos mudar um pouquinho o horário para 19h30, para que a gente possa, né, incentivar você a ler a palavra, a viver uma vida de estudo da palavra. Alguns vão dizer, meus olhos queimam, eu tenho sono. Meu amigo, dê o seu jeito, né? Mas leia a palavra. Não tenho tempo, acorda mais cedo, dorme menos, mas leia a palavra. Eu particularmente acredito que a gente tem que começar o dia lendo a palavra. Isso não é uma doutrina, obviamente, não é uma regra, mas isso me ajuda muito, porque ao longo do dia eu vou refletindo, meditando, degustando essa palavra. E para mim é muito importante, eu acredito que vai ser para você também. Então, pastor, o senhor quer reforçar esse convite aí para os irmãos lerem a palavra de Deus? Com certeza, com certeza. Não tem nada mais importante do que essa leitura. Você citou aí a questão de pela manhã, eu tenho tido esse hábito durante muitos anos, eu aprendi isso, na verdade, depois de ler aquele livro do Orlando Boyer, Heróis da Fé, um livro fantástico, onde tem, se não me engano, 20 biografias de homens de Deus, e quando você vê as pessoas que iniciaram grandes avivamentos, que Deus usou em avivamentos, você vai ver que eles acordavam muito cedo e dedicavam longas horas à oração. Ficavam ali pela manhã. Tem um deles, eu não me lembrar o nome agora, se não me engano, Jonathan Edwards, diz que o sol nunca apareceu antes dele estar de joelhos, depois da conversão Uau! dele. É fantástico. Top, hein? A amanhecer orando, buscando o Senhor é tremendo. John Wesley, Martinho Lutero, todos esses grandes homens de Deus faziam isso e acredito eu, né, por experiência, que a parte da manhã é o melhor horário, porque à noite a gente já está cansado, o dia fadigado. Se formos realmente orar, ler a palavra é mais complicado, mas de manhã nós oramos, nos colocamos diante da palavra do Senhor e nos levantamos e temos um dia revigorado. Na verdade, no caso do que nós temos transmitido no WhatsApp, antes de dormir eu leio a palavra, aquilo já dorme comigo, e de manhã leio de novo, uma outra versão, e com certeza isso vai abrindo nosso entendimento. Se alimentar, nos alimentar da palavra, sem dúvida, é essencial, é vital para a vida de qualquer cristão, qualquer filho de Deus. Inclusive, essa prática de ler em várias versões ou em versões diferentes, né? Ela também enriquece o nosso entendimento, né? Os irmãos que estão nos acompanhando aí no Connect, no grupo, a gente escreve lá numa versão, né? E lê, né? Quando a gente vai fazer a leitura, a gente lê em outra versão. Na verdade, antes de escrever e antes de fazer o devocional, a gente tem lido em duas versões, como você também tem lido, né, pastor Bruno? Agora, um outro detalhe que o senhor falou aí me lembrou, para mim, né, o exemplo de, vamos dizer assim, de maior avivamento real e efetivo nos dias de hoje é a Coreia do Sul, né? E eu me lembrei que de uma irmã de lá, que ela fala de como é que é a rotina na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, todo mundo acorda de madrugada né, não sei como é que tá agora com essa pandemia, mas todos vão aos templos e é normal lá, né, durante as 4h30, 4 horas da manhã, está uma população enorme dentro dos templos, né, lá tem as maiores igrejas do mundo hoje, e aquela população vai ali antes de ir para o trabalho e todos estão ali orando, lendo e buscando a palavra de Deus. Esses sinais, tanto dos grandes avivalistas e do que a gente enxerga como símbolos hoje, mostra o quanto essa prática ela é relevante para as nossas vidas e que você possa refletir e colocar na sua vida também. A palavra de Deus fazendo parte do início do seu dia, antes do sol nascer, quem sabe, né? Eu fico tentando acordar antes do sol nascer, às vezes não consigo, mas tento sempre acordar antes dele. Querido, vamos começar a nossa reflexão de hoje, né? A gente vai para as cartas de João. João é um apóstolo, para mim, muito especial. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. E ele escreve o Evangelho, né, que nós conhecemos o Evangelho segundo João, e escreve Apocalipse, que, né, não deixa dúvidas em relação à sua importância,
Mas João, na atividade pastoral, escreve 3 cartas que são espetaculares, né? Fantásticas, né? Como eu gosto de falar e usar esse termo. Então, João, nessa tratativa dessas 3 cartas pastorais, acaba falando muito da essência do Evangelho, da verdade do Evangelho, da aplicação do Evangelho para aquele tempo e do Evangelho para nós hoje. Por isso, vamos começar, né, pastor? Fazendo como sempre a gente entende que deve ser até a leitura bíblica, né, trazendo essa contemplação, né, sobre o contexto geral das 3 cartas de João, né, para quem ele escreveu essas 3 cartas, aonde ele estava, qual era o tempo, qual foi mais ou menos a distância entre uma carta e outra, a gente tem como saber isso, e quais eram as circunstâncias, né, de cada carta, né? O que é que ele meio que estava combatendo ou estava declarando em cada uma das cartas. O que é que a gente pode refletir sobre isso, pastor? Pastor, dando um panorama geral das 3 cartas, segundo os estudiosos, foram escritas num período mais ou menos de 10 anos de distância, entre 85 e 95 depois de Cristo. João é o último dos apóstolos a morrer, segundo o de morte natural. E entre as cartas, a distância de tempo parece ser bem pequena. Inclusive, a maioria dos estudiosos diz que ele estava na igreja em Éfeso, e ele pastoreou por um período, tanto que aquela primeira carta que ele envia lá, através, né, que Jesus manda ele enviar lá em Apocalipse, é para a igreja de Éfeso. E dentro do conteúdo da carta, a gente vê muito João chamando as pessoas ao amor, chamando as pessoas a entenderem a graça e também combatendo aquilo que nós falamos até semana passada, seitas, heresias, falsos profetas que estavam se levantando e trazendo falsas doutrinas. Como a gente também já disse, essa luta contra falsas doutrinas, ela é muito visível em todas as cartas e nos próprios evangelhos, mostrando que desde sempre houve ruídos, sempre houve infiltrações, tentativas de desacreditar o evangelho. Então, João está dentro desse contexto, escrevendo ali para alguns irmãos amados seus. A primeira carta ela é mais geral, a segunda carta vai a uma senhora eleita, né? Mais para frente a gente talvez fale sobre quais são as possibilidades dessa senhora eleita, e a terceira carta ele escreve diretamente para o Gaio, né? Talvez um jovem líder ali de uma das igrejas que estavam emergindo ali naquele tempo, e todas lembrando sempre o amor e mostrando que esse amor vinha a ser realmente. É muito forte isso, porque ele, na primeira carta, se percebe que é uma abordagem bem pastoral, bem a igreja, né? A segunda carta, essa senhora eleita, a gente pode falar agora, pastor, porque eu recebi uma mensagem, né? Alguém me mandou uma mensagem, na verdade alguém não, pelo amor de Deus, minha mãe mandou uma mensagem perguntando, meu filho, quem é essa senhora eleita? Aí, pastor, eu disse, eu falei para ela, olha mãe, nós não temos uma certeza sobre se ela tratava-se de uma igreja ou se realmente era uma senhora. E eu já ouvi gente até dizer, pastor, que ela era, na verdade, uma mulher, uma senhora chamada eleita. Não sei como é que o senhor coloca. Eu vi que o senhor escreveu que, na sua ideia, na sua perspectiva, trata-se de uma igreja que chamava-se eleita ou senhora, né? Como é que é para o senhor? Eu, particularmente, acho que era uma igreja. Acho que era uma igreja, né? Ele escreve, né, segundo João, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, não apenas os amo, mas também todos que conhecem. Na verdade, eu penso assim justamente porque quando ele termina a carta, lá no versículo 13 de 2 João, ele diz, os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Né? Se fosse o nome dela, era a irmã eleita, junto com a eleita eram um tanto de eleitos, né? Eleitos. E pensando em eleita, né, no sentido da eleição, dos escolhidos de Deus, a igreja é eleita de Cristo. Então, penso eu que foi assim, e acredito também que talvez João esteja escrevendo aqui, eu estou falando talvez aqui, porque a gente não tem como
bater um martelo. Creio que se a gente lembrar lá na glória, vamos bater um papo com o João para saber quem era ser eleito aí no fim das contas. Mas dentro de um contexto de perseguição, por exemplo, Apocalipse, a gente vai falar sobre isso quando chegarmos lá, havia muitas figuras de linguagem que as pessoas que recebessem aquela carta entenderiam, mas se alguém quisesse interceptar aquela carta, impedir que ela chegasse a algum lugar, não entenderia, né? Por exemplo, a carta à igreja tal. Isso poderia ser visto com maus olhos por algum do Império Romano, alguns judeus que estavam tentando interceptar ali ou acabar, fazer com que o evangelho não continuasse. E aí João usa esse pseudônimo, né, podemos chamar assim, para poder a carta chegar ao seu destinatário. Então, no meu ponto de vista, acredito eu que a Senhora Eleita é uma igreja que João não quis mencionar aonde seria, em que lugar seria, mas que precisava receber essa carta com esses princípios básicos aí da fé e precisava ouvir tudo aquilo que João tinha a dizer naquele momento. Você pensa como sobre isso Eu, aí? eu penso que ela era uma mulher mesmo, né? Não que o nome dela fosse eleita, mas ele chama uma senhora que tinha sido eleita. E na minha opinião ele faz no final um jogo de palavras. A sua irmã, aí sim ele está dando uma conotação da igreja. Nós todos como a irmã dela, né? Como a igreja irmã daquela senhora. Mas isso tudo não tem uma resposta, né? O fato é que o assunto que é tratado na carta, que é bem relevante, né? E a gente pode fazer uma contextualização Claro. para nós, né? Porque ele vai falar dois pontos, a gente vai abordar isso aqui durante a nossa live hoje, mas ele vai falar dois aspectos que na verdade se repetem tanto na primeira carta quanto na última carta, que é a questão do aspecto da graça e do aspecto da defesa da fé, que ele faz muito, né? Ele até diz para que ela tenha cuidado para não aceitar, né, alguém que chegue à casa dela descreditando sobre o evangelho genuíno e verdadeiro, né? E a terceira carta, o que a gente sabe de Gaio? Pastor Gaio era alguém que estava à frente da igreja, ele vai falar lá de pessoas que Demétrio, né, vai falar de outras pessoas que estavam ali citados na carta, e tanto na segunda como na terceira carta, eles olha, eu tenho muita coisa para falar para você, mas eu vou falar pessoalmente, né? O que é que a gente sabe aí mais de Gaio? Gaio era da onde? A gente sabe de onde é que ele estava? Pastor, a princípio, pela carta diretamente, não. Onde Gaio estava, qual lugar ele estava, mas parece muito que ele estava dirigindo alguma igreja. Tanto que as Uhum, recomendações contra o tal do Diótrefes uhum. é a ideia que já foi citada. Ele tem um tom bem pastoral e bem direto, principalmente nessa última carta. Ele dá nome aos bois ali, né? Não está falando ao irmão eleito. Ele está falando diretamente a Gaio, que é o nome Sim. de uma pessoa. Ele traz recomendações, elogia o trabalho de Gaio, fala que as pessoas ao redor estão vendo o que ele está falando e os irmãos testemunharam perante a igreja. Parece que alguns irmãos receberam oportunidade lá na igreja dele e falaram, né, de Gaio. Falaram de Gaio ali, coisas maravilhosas, e João acredita naquilo. Ele recomenda depois, falando desse Diótrefes, que, por outro lado, é exatamente o contrário de Gaio, né, que tem pervertido, ele gosta de ser líder, é interessante isso, né? Ele gosta de se mostrar. E quando nós vamos ver uma recomendação para a liderança, é que a liderança ela não seja orgulhosa, não queira se mostrar, é algo que eu não preciso chegar e mostrar uma carteirinha o tempo todo, dar uma carteirada para poder demonstrar liderança. Eu simplesmente tenho que fazer aquilo que Jesus diz, né? Eu tenho que liderar conforme Jesus. E é interessante essa liderança conforme o modelo de Jesus. E, por fim, na mesma carta, ele vai ainda fazer elogios a Demétrio, que é outra pessoa. Então, acredito eu que esse Gaio provavelmente era o líder de uma igreja numa localidade. Esse Diótrefes, nessa mesma localidade, devia dirigir uma outra congregação. Acredito eu que nesse momento aqui ainda estão nas casas se reunindo. A questão de templo e tal vai surgir alguns anos depois na igreja, e há essa preocupação, né, de incentivar Gaio e para que ele tome cuidado com esse Diótrefes.
que ele receba bem, que ele seja um bom anfitrião, exatamente ao contrário do que Diótrefes estava fazendo. Que receba aqueles de fora, que receba os irmãos que não são ali da comunidade, provavelmente, que chegam visitando e precisam de ajuda, porque somos uma grande família, e esse Diótrefes, ele fazia exatamente o contrário. Então, as informações, tanto quanto a carta, são pouquinhas que nós temos, né? O restante que teríamos são apenas especulações, mas como a segunda carta é pequena, essa também, mas o conteúdo dela é espetacular para os nossos dias, é bem atual, porque ainda hoje esses problemas continuam acontecendo na igreja. Inclusive, como começa a carta a Gaio, né? Quando começa a terceira carta, eu acho muito legal porque João vai elogiar, reconhecer Gaio, né? O senhor falou aí que os irmãos foram lá onde João estava, né? E ali tinha dado um testemunho sobre o amor de Gaio. E que coisa interessante. Dois pontos me chamam bastante atenção já na partida. Primeiro, o João reconhecendo, né? Elogiando verdadeiramente Gaio, diz, olha, inclusive ele diz que, a gente vai falar isso depois, né, mas que a saúde física dele estivesse tão bem quanto estava o seu espírito, né, quando estava, em algumas traduções vai vir espírito, em outra tradução vai vir alma, né, mas o fato é que quanto ele era um homem interior, um cristão no seu coração, que assim também estivesse a sua saúde física. E aí ele mostra para mim um líder que João era, né, amoroso, para estar reforçando, elogiando e reconhecendo alguém que estava fazendo um excelente trabalho, e mostra que excelente trabalho é esse que é reconhecido pelas outras pessoas ali. E a gente não vai ver, pelo menos a carta não fala, que Gaio estava sendo reconhecido porque ele pregava bem, ou porque ele cantava bem, ou porque ele fazia qualquer outra coisa. Ele tinha cuidado das pessoas, amado as pessoas, inclusive João ressalta pessoas que eles sequer conheciam, né? Eu acho isso interessante. A NVT tem um destaque, inclusive, maior para esse ponto. E aí, o que acontece? Gaio está ali sendo reconhecido por sua liderança. E muitas vezes na igreja, a gente precisa fazer isso, né? Nós precisamos, os líderes precisam olhar para os seus liderados naquilo que estão fazendo de bem e reforçar. Tem um dos livros que eu penso um dia em escrever, baseado justamente nessa passagem, sobre o poder do elogio ou o poder do reconhecimento, mais positivo. É claro que tem as suas consequências quando você está só falando, né, só passando o pano, mas é importante sim ter esse reconhecimento, e a carta começa com me dá a impressão da grandiosidade da liderança de João em estar reconhecendo o Gaio, e da grandiosidade de Gaio de estar amando as pessoas e estar servindo as pessoas ao seu redor. Para mim é sensacional. Vamos para o segundo ponto aí, pastor. A gente falou, a gente viu um texto que eu queria ler aqui para os irmãos, que está em 1 João ainda, né? A gente vai falar hoje das três cartas, e a primeira carta de João, deixa eu achar aqui que eu deixei marcado. Primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 1, né? Primeira carta de João. Os irmãos estão acompanhando aí, abra a Bíblia também, irmão. Primeira carta de João, no capítulo 3, verso 1. Essa questão para mim que é tratada aqui é uma questão fundamental para o Evangelho e para o entendimento das cartas, porque me parece que esse é um ponto central. Diz assim, ó: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, né? João está dizendo que nós recebemos um título, ele nos chamou filhos de Deus. E quando a gente vai falar sobre essa questão de ser filho, pastor Bruno, perguntar uma pessoa aí fora, você é filho de Deus? Todo mundo vai dizer, sou filho de Deus. E tem ditados aí, né? A gente fala muito na igreja, e tem pessoas que até usam essa terminologia para dar um licenciamento para o pecado, né? O cara quer tomar uma cervejinha à tarde, no sábado à tarde, depois de um... Não que eu vou colocar exatamente que seja pecado, mas vamos dar uma considerada dessa maneira.
Aí o cara quer tomar uma cerveja, quer, sei lá, fazer alguma espécie de farra num sábado à tarde de uma semana de trabalho. Aí ele diz, poxa, eu também sou filho de Deus, né? Então vai beber ali, vai fazer aquela farra, vai fazer aquela versão, associando porque ele é filho de Deus, ele pode fazer aquilo. Então esse título de ser filho de Deus perdeu a conotação totalmente na nossa sociedade. E eu queria perguntar ao senhor o que significa receber esse título. Queria perguntar a você, nós estamos nos exercitando para a gente não chamar ninguém de. Não estamos nos chamar de Senhor. Mas vamos lá. O que significa receber esse título de ser filho de Deus? Como a gente pode encontrar o verdadeiro significado e que impacto e profundidade essa declaração que João diz aqui, que nós fomos chamados filhos de Deus, deve gerar de consequências para nossas vidas? O que a gente pode pensar sobre isso aí? É um título tremendo. Eu queria, né, ainda não indiquei nada essa noite, queria indicar esse livro aqui, ó, do D.A. Carson, tá? Acho que invertido aí, né? Jesus, o Filho de Deus. É fantástico, é um livro fininho, né? Lê rapidinho e ele esmiuça isso tremendamente. Carson é fantástico também naquilo que se diz em teologia. E a ideia de ser filho de Deus é algo, pastor, que se nós pararmos para pensar verdadeiramente, nós vamos ficar fascinados com isso. Quando Jesus vem e fala que ele é o filho do homem, ele é filho de Deus, e isso gera toda a questão da perseguição maior contra ele, e diz, ele está blasfemando, ele blasfema, porque ser filho, principalmente naquela época, era ser idêntico ao pai. Jesus, filho de José, ele é carpinteiro porque ele vai fazer o que o pai dele faz, o pai dele fez. Bartimeu, filho de Timeu, próprio nome, Bartimeu Bara, filho de Timeu. Então a ideia de ser filho de Deus é a ideia de cada dia mais se parecer com ele, buscar a transformação do caráter, a transformação da vida. E João, ele explana, principalmente na primeira carta, que ele fala, eles são os filhos de Deus, são conhecidos como os filhos de Deus. Os filhos de Deus não andam habitualmente na prática do pecado, o que é nascido de Deus, ou seja, filho de Deus, vive de tal maneira. Então, ser filho de Deus, a conotação disso não é simplesmente de ter alguns adesivos de para-choque, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E tem gente que fala, é porque eu sou filho de Deus. E se alguém disser o contrário para algumas pessoas, isso é pedir para arrumar briga, porque todo mundo é filho de Deus. Só que, biblicamente falando, João mesmo vai escrever isso lá no seu evangelho, que ele deu o poder a todo aquele que nele crê de se tornar filho de Deus, de ter agora a autoridade de se tornar filho de Deus, porque crê em Jesus Cristo. Então, ser filho de Deus é algo que transmite intimidade com o Pai. Ser filho de Deus é nós agora ouvirmos a sua voz, é nós queremos conhecer Ele mais. Toda a relação de um pai com filho, no sentido mais intimista que pode existir, está dentro desse nome, de ser filho de Deus. Então, nos tornar filho de Deus através de Jesus Cristo em nossas vidas, tem que transformar as nossas vidas. Se as nossas vidas ainda não foram transformadas, é porque ainda não houve essa, como é que eu vou dizer, nós não fomos ainda, não nos tornamos filhos. Não Estamos teve o longe disso, porque um entendimento, né, filho pastor? quer a... Exatamente, é esse conhecimento que só pode vir através de a gente estar se deleitando na palavra, esse é o nosso incentivo inicial e sempre será esse, é que nos faz ter essa compreensão, é aprender e apreender, né? Colocar em nosso coração isso e demonstrar através da nossa vida, porque o Pai vai nos transformar, que realmente somos filhos dele. Esse título é o motivo pelo qual, é a acusação pelo qual Jesus foi crucificado, né? E foi um dos pontos, né, ou talvez até o principal, da sua crucificação. Foi por isso que ele foi julgado.
E quando a gente traz esse aspecto para nós, e a gente não faz esse discernimento, esse entendimento que o senhor está falando, a gente pode ter algumas percepções erradas, porque, tudo bem, eu sou filho de Deus, é como se aquilo, isso fosse para mim algo, sei lá, fácil, uma premiação que recebemos de forma, sei lá, estava sobrando uma ficha, alguém me entregou uma ficha de ser filho de Deus. E na verdade não foi isso, né? Paulo vai falar lá que nós somos comprados por alto preço, né? Para que fôssemos feitos filhos, nós precisamos entender que Jesus morreu na cruz, né? A nossa adoção custou muito caro. Então, ser filho de Deus, ter a consciência de ser filho de Deus, eu entendo que passa por uma percepção de uma alegria de alguém que é adotado, né? Acho que a adoção, ela é uma representação, ela é uma sinalização importante. O filho que você tem, que você gera, beleza, você vai, claro, todo pai deve amar o filho que gerou, toda mãe deve amar o filho que gerou. Mas quando você adota um filho, você chama aquele outra criança de seu filho, você não somente foi escolhido, você escolheu aquela criança, né? Deliberadamente você escolheu, olha, eu quero amar, por exemplo, eu e Michele, nós queremos adotar outros filhos. Então, é uma escolha deliberada, eu quero amar. E a adoção, ela precisa gerar essa consciência. Eu imagino que um filho adotivo, quando bem adotado por pais amorosos, ele deve ter uma vida preenchida por um sentimento de, poxa, eu fui premiado, alguém olhou para mim e quis me amar. E essa é a percepção que eu acho que gera uma gratidão profunda em relação a Deus. Porque Deus, nós não nascemos filhos, não é isso, pastor? Nós não fomos criados como filhos. A terminologia de ser chamado filho de Deus até a cruz era específica e exclusiva para Jesus. Mas através daquele ato, Jesus, que era o Filho unigênito, nos transformou em filhos também, e ele passou a ser filho primogênito, através do ato de amor. Então, essa adoção precisa continuar nos constrangendo dia a dia a viver uma vida grata. Porque imagina eu achar isso qualquer coisa, eu dar licenciamento para o pecado porque sou filho de Deus. Então agora, inclusive, vamos até, a gente pode pensar um pouco sobre aquela questão de, não, agora eu posso pecar deliberadamente porque eu sou filho de Deus e meu pai me ama e tudo bem, que é o que os adeptos da hipergraça pregam, né? Então, essa questão do constrangimento e da gratidão me faz viver uma vida de agradar, ou para agradar meu Pai. Não, eu não vou viver, acho muito contexto que a gente vai entrar aqui, eu não vou viver em boas ações ou ações de justiça porque eu preciso pagar algo ou porque eu preciso disso para ser filho. Não, eu fui feito filho e agora eu vivo para agradar meu Pai. Eu acho que esse entendimento é muito valioso e a gente não pode se esquecer disso, né? O que é que o senhor entende assim? O que é que o senhor entende disso? Não, perfeito. Sua colocação foi perfeita. Eu ia citar a questão, né? Jesus era unigênito e só com o pai lá, mas a vinda dele fez com que ele se tornasse primogênito, porque agora ele é o primeiro de vários outros que vão entrar aí como outros filhos. Nós fomos adotados por Cristo, amados por Deus e trazidos para a família dele. E agora, quando nós temos esse pensamento, porque pode acontecer esse pensamento de que agora eu sou filho, posso viver de qualquer maneira, entendamos que quando se é filho realmente, Deus açoita e corrige a todo que ama e todo aquele que ele recebe por filho. Então, nós como filhos devemos entender que vamos ser disciplinados pelo nosso pai. Mesmo um filho adotivo, quando um pai ama realmente, quando o pai quer o bem do seu filho, ele vai tratar do seu filho. Essa adoção, essa filiação agora vai fazer com que o nosso pai nos mostre o caminho a ser seguido, vai nos moldar. A pior coisa que pode acontecer com alguém é achar que é filho sem ser.
E quando se acha que é filho sem ser, vai querer viver nessa prática de pecado sem ter uma repreensão do pai. A pior coisa é Deus deixar qualquer pessoa viver segundo os seus desejos, segundo os seus prazeres, é o que Deus faz com a humanidade perdida, né? Com o homem ímpio, com o homem pecador, que não teve o um encontro com Cristo, que não reconhece Jesus como seu irmão mais velho. E Jesus, como nosso irmão mais velho, ele é o nosso exemplo, porque ele veio, ele nos comprou, o preço foi alto, foi alto. É aquela frase, né? A graça não foi de graça, né? A graça teve um preço, não, ela é de graça para nós, mas o preço que foi pago por ela através de Jesus Cristo foi o maior de todos os preços. Foi a cruz, foi a separação de Deus, foi o peso dos nossos pecados. É aquela troca injusta. Eu pego os meus pecados, entrego para Cristo, ele pega os meus pecados para ele, entrega a justiça dele para mim, e além disso tudo me traz para a família dele, e agora eu sou adotado, estou nessa família maravilhosa, no qual sou muito bem cuidado, e todos nós nos tornamos irmãos em Cristo. É maravilhoso esse entendimento. Quando temos esse entendimento, verdadeiramente tem que haver essa transformação dentro de nós, no modo de ver, modo de viver, modo de falar, modo de agir, principalmente no modo de ser. Tem que ter uma transformação de dentro para fora, verdadeiramente. Pastor, e o senhor tocou num ponto aí que eu acho importantíssimo, porque ser filho é estar submetido à correção, né? A gente fala muito, ou algumas pessoas focam muito nesse aspecto de ser filho, sou filho de Deus, sou filho de Deus, como sendo só uma parte, vamos dizer assim, cor-de-rosa, né? Sei lá, uma parte florida, né? Uma vida aí de um anúncio de somente coisas boas, de bênçãos que vão me alcançar, e daí você vai tirar toda a perspectiva, inclusive, da terrível teologia da prosperidade. Mas as pessoas têm essa perspectiva, inclusive, é por isso, né, que as pessoas ainda creem na teologia da prosperidade. Eu creio que é justamente nesse ponto que o senhor falou, uma distorção do entendimento do que significa ser filho. Porque ser filho é estar submetido à correção e ao castigo. As pessoas pensam que ser filho é estar submetido apenas à bondade e proteção, né? Aos cuidados, às bênçãos derramadas sobre o filho. Mas ser filho é ter responsabilidade e com o reino, com os negócios do pai, está sendo construído essa maturidade para que a cada vez mais nós tenhamos essa responsabilidade com aquilo que o pai vê que é importante e está submetido à sua correção, né? Está submetido ao seu castigo, né? Na minha casa aqui, e certamente na sua casa, nossos filhos, eles devem obediência e são corrigidos quando nós achamos que devem ser. Eles concordam com isso? A maioria das vezes, certamente que não, não é? Porém, assim somos nós em relação a Deus. Algumas vezes nós não vamos concordar com a correção, mas é uma bênção, como o senhor bem disse, ser corrigido por Deus. Então, ser filho significa assumir também a responsabilidade dentro de casa. Ser filho não é um atestado de vagabundagem, né, pastor? Não é agora eu vou viver vagabundando. E não, pelo contrário, chamado a uma responsabilidade. E por isso, repetindo até o que o senhor falou, o filho primogênito é o nosso modelo, né? Numa boa casa, numa casa onde os filhos são virtuosos, os pais ensinaram bem, os filhos mais velhos são os modelos, são o modelo, né? Ou é o modelo para os filhos mais novos, né? E da mesma forma é na casa do nosso pai, na casa de Deus, o filho mais velho, o primogênito, é o nosso modelo para que a gente possa caminhar. E o que ele fez? Ele teve total compromisso, total responsabilidade com o pai. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender para que a gente viva realmente essa condição de ser filho do pai. Sem dúvida, isso aí, perfeito.
Amém. Então vamos para o terceiro ponto de hoje, que tem tudo a ver com isso, né? Porque quem produz essa adoção, né? Como obter essa adoção, se na palavra certa não é obter, né? Mas como ter acesso, talvez, a essa adoção. João vai falar várias vezes. Em 1 João, capítulo 3, verso 23, ele vai dizer: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Aí eu não vou ler o restante, que o restante é da segunda pergunta. Mas, da próxima pergunta. Mas ele vai falar nesse crer em Jesus Cristo várias vezes. 4, 10, ele vai dizer, 4, 10, ele vai dizer, nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ele vai falar ainda no verso 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ele vai falar no capítulo 5, verso 10, capítulo 5, cadê você? Verso 10, ele vai dizer, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que no testemunho que Deus de seu Filho deu, que Deus deu do seu Filho. Ou seja, João está falando sobre crer. Quando a gente vai ver a segunda carta e a terceira carta, também tá intrínseco, né? Esse aspecto. Fala sobre crer em Jesus. O que significa isso? O que significa crer em Jesus, né? Qual é a importância e o que é crer? Se a gente perguntar a um rapaz que deve estar ali no bar, não, que os bares estão fechados essa hora, graças a Deus, né? Mas a gente perguntar a alguém aí que está, né, sei lá, fazendo talvez as coisas mais horrendas, você crê em Jesus? A maioria, né, vai dizer, eu creio. O que significa crer em Jesus de verdade, pastor? Acho que essa pergunta está bem ligada ao que nós falamos antes sobre a ser filho de Deus. Esse crer em Jesus, nós só conseguimos crer quando somos alcançados pela graça, quando temos um entendimento da obra da cruz que foi feita em nosso favor. Então, se a gente juntar isso tudo, a graça, a cruz e a questão da filiação com o Pai, vamos perceber que a entrega de Cristo e o envio de Cristo pelo Pai foi uma obra tanto da ação do Pai quanto da submissão do Filho para nos encontrar, mostra que Ele produz em nós. O livro de Hebreus vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, crer em Jesus não é simplesmente acreditar. Crer em Jesus é simplesmente, eu creio em Deus. É como você disse agora há pouco. Qualquer pessoa que você perguntar vai dizer que crê em Deus. Ninguém vai dizer que não crê em Deus, que não crê em Jesus. É muito difícil. Só se alguém for aquele ateu convicto para poder estar dizendo isso. Mas muitos dos que dizem crer não têm noção. Então, acredito eu que crer é colocar a fé em prática. E essa fé colocada em prática, ela vai ser demonstrada através de nossas atitudes. O próprio Jesus disse que a gente conhece uma árvore através dos seus frutos. E o reconhecimento dessa graça que foi demonstrada na cruz do Calvário é o que vai trazer essa fé até nós. Ela vai mostrar para a gente quem nós somos, vai mostrar o quanto pequeno nós somos, o quanto falho nós somos, o quanto distantes estamos de Deus, a nossa falibilidade, a nossa miserabilidade, e reconhecendo essa graça na cruz do Calvário, vai mostrar que aquele abismo que existia entre nós, ao vermos quem é Deus também, ele foi tapado, fechado, é como se houvesse uma ponte agora, e essa ponte é o próprio Jesus Cristo. Paulo, nós falamos sobre isso já em uma das nossas lives aqui, que só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo o homem. A pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, demonstrando aquela graça, aquele amor que excede todo entendimento,
é que faz com que nós nos acheguemos a Deus. Então, crer em Deus não é algo simplesmente abstrato, assim como o amor, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é algo factual, é algo que nós vivenciamos a cada dia em nossas vidas. Assim que eu percebo essa questão de crer em Jesus, é algo que precisa ser praticado, precisa ser visto, vivido, é algo que, já falei, vem de dentro, mas ela se reflete no nosso exterior. O senhor entende que essa crença, ela não é simplesmente a crença que um homem, ou que Deus se fez homem e morreu na cruz para me fazer filho. Eu penso que esse crer em Jesus, e o senhor falou isso de certa forma, eu penso que crer em Jesus é crer. Primeiro, vem de um entendimento da minha natureza, né? A gente falou isso em outros pontos. Ter a convicção da minha natureza depravada, da minha incapacidade de salvação, da minha condição como homem de vivendo no pecado, ser inimigo de Deus, né? E da minha incapacidade de pagar a grande dívida, né? Que remete lá àquela questão que o pecado gera morte. Então, eu penso que crer em Jesus primeiro passa pelo reconhecimento de quem eu sou. É como se Jesus fosse para mim, né, no meu entendimento, essa cura dessa minha condição. Mas como eu vou aplicar a cura se eu não reconheço a condição, né? Então, esse reconhecimento da minha necessidade, da minha miséria, ela é o primeiro ponto dessa crença. Depois eu entendo que Deus providenciou a solução a mim, e aí vem o aspecto dessa substituição realizada por Jesus. Quando o Senhor falou muito bem, né? Jesus tomou o meu pecado e me deu a sua justiça, né? Ele tomou a minha condição de inimigo e sofreu essa condição severamente na cruz para que eu pudesse desfrutar da condição de filho. E a isso eu entendo que quando João está falando, olha, crer em Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Jesus, ele está, na verdade, apresentando o aspecto que nós entendemos como o Evangelho, as Boas Novas, que é o anúncio do que esse Jesus, de quem ele é, do que ele fez ao meu favor, ao seu favor. Né? Então, esse crer que vai gerar justamente essa ação de justiça, ela passa por esse reconhecimento, por esse constrangimento, né? E é um sentimento, não sei como é que o senhor vê, mas eu penso que é duas coisas. Aquele que crê, minha imagem desapareceu porque apareceu um gatinho, mas voltou. Duas coisas precisam estar muito fortes, né? O constrangimento da minha condição e a gratidão pelo que Jesus fez. Então, para minha concepção, crer em Jesus significa ser constrangido pela minha condição de miserável pecador e ser muito grato, estar muito feliz, porque Ele me substituiu na condenação. E eu acho que essa crença em Jesus, ela está pautada nesse aspecto. Quando o senhor coloca o ponto do ir a seguinte, é justamente do que essa crença vai gerar, né? É exatamente o ponto a mais, é o ponto seguinte que a gente vai falar. Se a gente voltar para João 3:23, eu li só a primeira parte, propositadamente. João 3:23, ele vai falar, né? E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, ou seja, na minha concepção, em tudo isso que a gente falou, né? E, aí sim, né? Decorrente disso, nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aí a gente vai ver, pastor, que João vai mostrar, tanto nos textos que a gente já citou, quanto em 2 João, no verso 5, vou ler aqui, tá? 2 João, verso 5, que ele vai dizer assim: E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo
que desde o princípio tivemos, que amemos uns aos outros. Ele vai dizer também na terceira carta, no verso 3, né? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, que como tu andas na verdade. Aí ele vai dizer no verso 4, não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então o que João estava falando? Ele estava exercitando o amor, né? Então, diante disso, pastor, o que a gente pode entender dessa evidência do crer, né? O senhor falou bem aí, que esse crer não é um crer de boca para fora, né? Esse crer, ele gera uma evidência, e a evidência é amar os filhos do Pai. Como é que a gente pode viver essa verdade do amor ao próximo nesses tempos modernos que nós estamos vivendo, nesses tempos de pandemia, né? Nos amigos aí que estão nos assistindo, nas suas empresas, nas suas famílias. Como podemos escapar da percepção da justiça própria, porque às vezes a gente acha que o evangelho é praticar a justiça, né? Mas na verdade, se não tiver o primeiro passo, a gente acaba se perdendo, achando que nós já somos bons e suficientes. E por último, como conseguimos realmente amar o próximo? Uma pergunta grande aí para a gente terminar os nossos minutos com ela. Pronto, é bastante coisa para poder falar realmente. Né? O amor de Deus, ele nos constrange a isso. João vai deixar extremamente claro que se nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. E também vai dizer exatamente de uma maneira inversa. Quando amamos o próximo, aí sim amamos a Deus. Então, esse amor ao próximo, o próprio João vai dizer para nós que ele é mostrado, evidenciado através das nossas ações a aquele que está do nosso lado. Penso eu que Jesus ele deixou isso mais claro ainda para nós. Quando ele diz para a gente, para nós amarmos os nossos inimigos, bendizermos aos que nos maldizem, orar pelos que nos maltratam, ele deixa muito claro que o amor não é simplesmente um sentimento. Por quê? Imagine alguém maltratando o seu filho, maltratando sua esposa. E naquele momento, você soube que alguém falou mal deles, maltratou a eles, e é nos mandado amar essas pessoas, se tornam nossas inimigas neste momento. Querendo ou não, elas vão se tornar nossas inimigas, é nos dito para amar. Será que esse sentimento vai nascer de amor? Vejo isso no próprio caso do perdão. Nós fomos esperar um bom sentimento, sentirmos que estamos aptos a perdoar ou a amar, é o caso específico aqui, isso não vai acontecer. Só que as nossas ações é que vão fazer isso. Eu tenho um livro aqui fantástico de Rick Warren, não é Igreja com Propósito não, mas é um livro dele falando sobre o fruto do Espírito. Aí ele fala que aquilo que nós pensamos vai influenciar aquilo que nós sentimos e vai influenciar aquilo que nós fazemos. E de trás para frente também vai ser a mesma coisa. Aquilo que nós fazemos influencia nosso sentimento, influenciará o nosso pensamento. Então, tudo isso está conjugado. Então, esse amor ao próximo, principalmente hoje, em tempos de pandemia, em tempos que o fique em casa, para alguns é tranquilo, não tem nenhum problema, mas para muita gente é muita dificuldade, e nós precisamos entender que é realmente necessário esse distanciamento para tentar diminuir a questão da proliferação do vírus, mas quando isso acontece, o que nós temos feito pelo próximo? O que nós temos feito por aqueles que realmente passam necessidade? Por aquele pai de família, aquela família que vive de um ambulante, que vive de alguém que trabalha em um restaurante, só vive ali de comissões, de gorjetas. A gente precisa tomar uma posição em relação a isso, né? Individualmente e também como igreja. A igreja precisa acolher isso, nós precisamos fazer isso. Eu nunca me aprofundei nisso, mas parece que tem uma teologia chamada Teologia da Libertação, onde é mais enfatizado a questão das obras sociais. Vejo que essa não é a principal obra da igreja, só que quando vemos esse sentido, isso tudo que João está escrevendo para nós aqui nessas cartas, nós vemos que isso faz parte também
A principal obra da igreja é a pregação do evangelho, levar a palavra ao perdido. Mas quando esse perdido é alcançado, quando as pessoas estão necessitadas, nós precisamos estar agindo muito próximos dela, acolhendo, ajudando, trazendo para casa, dando comida, cuidando dessa pessoa. Então esse amor ele é traduzido em ação. Não amemos de palavras, mas em ação. Se vemos nossos irmãos, isso acredito eu que é Tiago, né? Tiago fala, vemos nosso irmão passando fome, passando frio, simplesmente orarmos para ele, vai em paz, o que adiantou? Então, quer dizer, essa fé, ela tem que ser traduzida em alguma obra, em ações de amor, porque é o que as pessoas estão precisando e, principalmente, trazendo para o nosso contexto atual, trazendo para o momento em que o planeta Terra está vivendo, mais do que nunca, esse amor precisa ser demonstrado entre nós, o amor de cuidado, o amor de estar próximo, o amor de dar as mãos. Sei que é proibido dar as mãos, né? Mas é dar as mãos no sentido de ajuda mesmo, no sentido de acolhimento. Se necessário for, trazer até para dentro de casa, né? Num caso que pode acontecer do nosso lado a qualquer momento alguém ser despejado porque não está conseguindo pagar o aluguel. Então, são pequenos detalhes, mas que o amor precisa ser demonstrado. E aí entra o que Gaio fazia. Gaio acolhia, né, já lá na terceira carta, fazendo esse link aí, ele acolhia os irmãos que eram de fora. Hoje em dia nós temos um maior cuidado com isso, há muitos salafrários por aí, que infelizmente há histórias horríveis, mas esse cuidado, ser um bom anfitrião é importantíssimo na demonstração desse amor. E quando esse amor é demonstrado, principalmente por aqueles que não são cristãos, eles vão perceber Cristo em nossas vidas. Eles vão perceber o amor de Deus e percebendo esse amor, dentro disso, em muitas histórias, durante a história do cristianismo, essa ação de amor por um perdido, por povos pagãos, trouxe aquelas pessoas ao cristianismo. Então, que esse amor seja a nossa bandeira, seja aquilo que realmente representa o evangelho em nós. Uau, uau, é isso aí. Não tem nada mais a acrescentar. O fato é que a gente precisa viver e apresentar a natureza de filhos de Deus, né? Se a gente não ama o outro, a verdade é que a gente não está apresentando a natureza de filho de Deus. E aí, pastor, quando o Paulo vai falar lá em Romanos, o senhor que está aí em Romanos, está se tornando cada dia especialista, né, em Romanos, Paulo vai dizer lá que a natureza ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ele está falando sobre esse aspecto, fazendo uma pergunta aqui Também, fora de João, também. mas é, só para a gente contextualizar, ele está falando desse aspecto? Pastor, também, podemos pensar assim também, mas dentro disso aí, quando Paulo está citando isso lá, não vamos entrar no assunto, senão é outra live, mas ali ele está falando sobre a questão da natureza decaída realmente, né? A criação no sentido sem ser a humanidade, porque quando Adão peca, a terra, os animais, tudo é transformado, surgem os espinhos, os abrolhos, aparece o coentro, né? Eu brinco assim que o coentro apareceu depois da queda. É nada, rapaz. Quanto é bênção, rapaz. Quanto é bênção, é vida. Pois é, eu acredito que foi depois da queda, não tenho mais dúvida disso. Mas depois disso a natureza ficou também corrompida, né? Tanto que nós vemos a degeneração, as mortes, tudo isso. E quando os filhos de Deus se manifestaram, ou seja, na volta de Cristo, na nossa redenção final, na glorificação, a natureza também vai ser restaurada. Eu penso dessa maneira. Pensando agora em nossos dias, podemos pensar assim, que essa manifestação do amor de Cristo através de nós fará com que as pessoas percebam Jesus Cristo. Aí, pensando por esse lado, fazendo essa Sim. colocação assim, a gente pode pensar nesse sentido também. Eu acredito que é o que o senhor está pensando aí, não é isso? Exatamente, porque o que que acontece? Se eu sou filho de Deus, uma das restaurações é viver o nós, né? Viver essa conexão com o outro.
Então essa conexão com o outro, ela é uma manifestação do amor, né? Eu só posso, quando eu estou amando o outro, eu estou servindo ao outro, eu estou auxiliando o outro, eu estou perdoando o outro, eu estou apresentando dessa maneira a natureza do Pai ao outro, eu estou vivendo uma relação não mais de eu, não mais do individualismo, né? Estou vendo uma relação de nós, e aí é exatamente essa expectativa que eu entendo que, obviamente, né, no contexto escatológico será plenamente cumprida no reino, né? Mas que agora nós somos chamados para apresentar esse amor. Por isso, eu entendo, né? Nós entendemos aqui hoje que amar o próximo é a consequência principal daqueles que são chamados para serem filhos de Deus, né? Que maravilha, né, pastor? Que, que preciosidade, né? Que maravilha podermos estar falando sobre isso num sábado à noite, né? Que preciosidade, é uma honra, né? É excelente, é algo assim que nos enche, né? A palavra de Deus ela é fantástica. Já estamos no terceiro ano de leitura aí do Novo Testamento com os comentários e, poxa vida, é cada dia mais enriquecedor para as nossas vidas, né? Amém. Meu querido, o senhor tem alguma consideração a mais a fazer? Quer acrescentar mais alguma coisa? Ou a gente já pode ir para as perguntas aí, ver se alguém fez alguma pergunta? Pelo menos a gente dá um salve aí para quem está conosco. Não, tranquilo. Acho que conseguimos explanar bem, né? Do terceiro capítulo de João até a terceira João. É claro que se quiséssemos aqui, a gente podia ficar aqui mais a Ah, noite sim. toda, a madrugada dentro, sem dúvida, né? Como você coloca lá, sim, há muito mais a ser dito aqui, muito mais considerações, mas acredito que a gente deu um panorama geral aí que dá para absorver bem e fazer com que as pessoas tenham sede verdadeiramente de ser filhos de Deus e demonstrar isso nesse mundo. Nós somos luz, nós somos sal, e isso precisa ser demonstrado aí fora, para a glória de Deus. Amém, amém. Realmente tem muita preciosidade aí para ser falada, entendida, refletida, né? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, que senão vai gerar aquela polêmica, mas a gente conversou juntos, né? Debatemos nós dois na quarta, ou foi na quinta, sobre a questão do maligno, não poder estar do maligno sobre a terra, né? A gente não entrou nesse aspecto aqui, mas o fato é que, como filhos de Deus, o amor prevalecer em nós e através de nós, né? Então tem muita coisa aí para você estudar. A palavra de Deus ela é realmente muito preciosa. Vamos ver se tem alguém aqui para dar um salve. Olha só, tô no Facebook aqui no YouTube, né? No Facebook. Ah, o senhor fala com o pessoal do Facebook, pastor, aí, ó. Vê aí quem. O senhor dá um salve ao Pronto, pessoal do Facebook. pronto, aqui minha querida mãe, lá de Minas, Deus abençoe. Mamãe está sempre aqui nas lives, nos ajudando. Está aqui a irmã Valdirene, ela é lá de Mococa, irmã do evangelista Genival, está aqui conosco. A irmã Paula daqui também, está conosco a irmã Lana, a irmã Andri, Deus abençoe também. A irmã Edileuza, graça e paz. Mas nenhuma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. São as pessoas que teceram comentários aqui no Facebook foram essas, pastor, mas sem nenhuma pergunta. Como é que tá aí no YouTube? No YouTube tem minha amada esposa, um beijo para meu amor, Michele. Tá também o meu filhão, né, Samuel, um beijão. Tá aqui, ó, Helenice Kolanski. Helenice Kolanski. Minha tia, Quem é a minha Helenice? tia, lá de Ah, sua Cachoeira, tia. minha tia, lá de Rapaz, que maravilha, Lagoa hein? da Prata, Lagoa da Prata, a cidade dela, lá em Minas Gerais. A paz do Senhor, irmã Helenice. Tá também a Maria Kolanski. Maria, será que é sua mãe É também? minha Não. mãe. Sua mãe, né? Deve Ela, ser, pastor, ela tá deve tão ser. empolgada que ela tá indo no Facebook e no YouTube. É isso aí, irmã Maria. Deus abençoe. Aí, olha, tá meu amigo, o pastor Gutenberg, querido e amado. Pai seja contigo, querido. Que bom tê-lo aqui, lá da Quadrangular de Camaçari. Um homem muito especial, um homem de Deus. Que o senhor conheceu, ajudou o senhor a carregar lá o ar-condicionado, não foi? Tá conosco também a irmã Algaide. Deus abençoe, irmã Algaide. Tá conosco a irmã Kika, a irmã Crislane, né, irmã Kika?
transformação de dentro para fora, ela falou. Está conosco o Wagner Santos. Ele disse até aqui, o problema é a carteirada de ser filho ou se achar filho. É verdade, Wagner. Deus te abençoe. Irmã Kika também disse aqui, quero ser um filho maduro. Aleluia. A gente assim, eu não consigo ver quem está assistindo, eu consigo ver quem comentou, né? Se você que está nos assistindo, seja abençoado aí. Se você quiser, olha, veio algum texto difícil, difícil de entendimento, não entendeu bem o que aquilo está falando, chega aí, faz a pergunta. Toda semana nós estamos lendo, vem conosco aí ler um capítulo do Novo Testamento todos os dias, né? Vou até olhar aqui, pastor, qual é, que eu não vi ainda aqui, na nossa sequência de leitura, qual é dessa semana para avisar os irmãos aí. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, achei aqui o nosso plano de leitura. A gente já está a gente já está no quarto, né? A gente já está na reta final, estamos na semana 41. Eita, nós vamos começar essa semana, vai ser a primeira carta do apóstolo Pedro. Sensacional, hein? Imperdível. Nós vamos ler aí a primeira carta do apóstolo Pedro, como são 5 capítulos. Vai ser esse o nosso tema da próxima semana. E a gente quer reforçar, né, com os irmãos, leiam a palavra. E aí, se tiver alguma coisa aí muito cabeluda que não entendeu, o pastor Bruno está aí para responder nós. Glória a Deus! É isso aí, pastor. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos que estão nos assistindo. Que você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, que foi alcançado pela palavra, que você tenha agora o entendimento de ser filho, a gratidão, a grandiosidade de ter sido feito filho de Deus, adotado por Deus, e que você, no amor desse Deus, possa amar o seu próximo, amar sua esposa ou seu esposo, amar os seus filhos, amar os seus pais, amar os seus vizinhos, amar os irmãos da sua igreja, amar até o seu pastor Ranzins, né? Amar as pessoas que estão ao seu redor, porque é para isso que os filhos de Deus foram chamados, é por isso que nós estamos aqui, para amar o próximo. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Que a graça de Deus ilumine cada um de vocês. Amanhã, domingo, dia do Senhor, vamos adorá-lo. Deus possa abençoar a cada um. O pastor lá tem a escola bíblica, né? A gente também tem aqui, ele vai anunciar, a gente também tem a partir de 8h30. Já estamos amanhã online pelo Facebook, Bruno Colans. Estamos estudando as marcas de uma igreja saudável, mas vamos falar sobre conversão. Vai cair muito em cima dessa questão de ser filho de Deus. Se você quiser participar conosco, tá? Vai ser fantástico. Dá para pegar aqui, ainda dá para pegar aí, né, pastor? Aí começa um pouquinho mais tarde, não é isso? Às 10 horas, se não me engano? É verdade. Aqui a gente começa às 10 horas, né? Também está online. A irmã Mônica, que vai trazer um ensinamento, está trazendo um ensinamento sobre um livro sensacional, que é a Dia e Noite Sem Cessar, né? A perspectiva de estar vivendo uma vida de adoração e oração ao Senhor. A gente tem estudado isso e a partir de amanhã às 10 horas da manhã, teremos mais uma EBD, Escola Bíblica de Discípulos. Vai ser uma bênção. E à noite em culto, né, pastor? Adoração. Que o Senhor possa ser adorado, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. Ore por nós, pastor. Soberano Deus, muito obrigado por este momento tão precioso. Senhor Deus, que o entendimento da Tua palavra, que a sede da Tua palavra possa atingir todos aqueles que estão nos assistindo agora, seja ao vivo, ou seja aqueles que vão nos assistir posteriormente, Senhor. Que verdadeiramente a consciência de sermos chamados filhos de Deus e o compromisso, a responsabilidade de ser um filho Teu possa tomar as nossas vidas. Que possamos entender, Senhor, Tuas correções como necessárias para nosso amadurecimento e que possamos manifestar o Teu caráter, a Tua bondade e o Teu amor ao mundo, aqueles que estão próximos de nós e aqueles que nós ainda não conhecemos. Paizinho, abençoa os Teus filhos,
que cada família agora receba o consolo, que aqueles que estão enfrentando o luto, a enfermidade, sejam renovados na tua presença, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Glória a Deus. Grande abraço, a paz do Senhor. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.